Som. Bom dia, povo de Deus, vamos pôr de pé em nome de Jesus. Vamos dar aquela linda salva de palmas para Deus. Aí, toda a honra, toda a glória, graças a Deus, estamos aqui na casa do Senhor. Vocês, meus amigos de perto, de longe, vocês aí que estão nos acompanhando pelo Facebook, né? Todos aqueles, né? Estão convidados a conhecer um pouco mais da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Estamos em dia difícil, né? Já deixo aqui o meu pesar, né? Um tempo de saudade, né? Mas de tristeza não. Quantas pessoas estão indo por aí, né? Infelizmente temos tido notícia e pessoas muito próximas agora, né? Nessa manhã nós tivemos a notícia aqui que a pastora Estefânia, a irmã da pastora Roberta, da irmã Roberta, a dona Roberta, né? E ontem também mais 2 pastores, né? Fora alguns outros aí no decorrer da semana, e todas as famílias, né? Que Deus possa apacentar o coração de todos. Mas uma coisa é certa, né? Quando não houver mais jeito, o Senhor Jesus ele vem buscar a igreja dele, amém? Todos esses servos foram promovidos para a glória de Deus. Por isso que não é um momento de tristeza, é um momento de saudade, sim. Nós não vamos mais encontrar por aí essas pessoas, né? Mas tristeza não, porque não pode ser triste um coração que ama Cristo, amém? Não pode ser. Então você se alegra no Senhor, é tempo de batalha, é tempo de guerra mesmo, em nome do Senhor Jesus, espiritual. Nós temos estudado aqui as bênçãos do Salmo 91, né? Que ele nos vai dar do laço passageiro, toda a peste perniciosa, não peste perniciosa, o coronavírus é uma peste perniciosa, né? Lá no Salmo 103, no versículo 3 diz que nós não podemos nos esquecer de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Se são todas, são todas. O que é o coronavírus para Deus? Mas alguns combateram o bom combate, guardaram a fé e cumpriram seus propósitos aqui na terra do Senhor Jesus. Exatamente. Um dia o Senhor virá buscar a sua igreja, individualmente, que nem tem acontecido, aqueles que estão servindo a Deus, e logo mais a igreja total, a minha congregação dos santos será arrebatada em nome de Jesus. Temos que nos preparar para isso. Temos que preparar os tempos que estão aí mostrando mesmo que os sinais da vida do Senhor estão aí, irmãos. São o começo das dores. Nos preparemos em nome do Senhor Jesus, amém? Por isso que eu convido agora a todos a orar. Independente do seu credo, da sua religião, somente os irmãos, não importa se você é um livre pensador, católico, espírita, evangélico, um livre pensador, ateu, não importa. Vamos firmar nossos pensamentos agora nesse momento de comoção. Tem muitas pessoas que não estavam dando o devido valor para isso e está chegando perto. Está chegando perto, né? Por decorrência do Covid-19, coronavírus, muitos têm se perdido por aí. Então feche seus olhos agora, convido os irmãos também fechar o seu olho onde você estiver, abrir seu coração e dizer: meu Deus amado Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, vem nos envolver nessa manhã gloriosa. Senhor, eu amanhecer na Tua graça. O que seria de nós sem Tua graça? É o favor que nós não merecemos. É o governo de Deus em nosso favor, Pai, que nós não podemos compreender. Que comoção, é duro, saudade, mas tristeza. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa apacentar os pesares a todas as famílias que tiveram uma perda nesses últimos dias por decorrência do Covid-19 ou qualquer outro problema. Pessoas que têm pessoas enfermas, alimentadas, internadas, com mais diversos tipos de problemas. Em nome do Senhor Jesus, Pai especial, mano aqui, meu apreço, a família do pastor Estefano, pastor Gilmar, pastor Érico, pastor Adriano, pastor Carlos Damasceno. Senhor Jesus, Pai amado, venha nos envolver
É agora. Ora pela tua família, abençoa a tua família, abençoa a tua casa. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com um novo propósito. Você de casa, de perto, de longe. Nós vamos abençoar toda a água. O Senhor completa a água que estou fazendo de novo para ele que está por aí, nos mares, nos rios, no céu, na atmosfera. Para o inimigo, para a umidade. Nós estamos abençoando a terra agora, cada gotícula, cada molécula de água está por aí, em nome do Senhor. Nós estamos abençoando,
envolver, Pai, nessa manhã gloriosa. Nós já voltamos para a tua casa. Nós já temos o teu amor, nós já podemos repousar nos teus braços, Senhor Jesus, cada um agora. É só se envolver na presença do Todo-Poderoso. Abraça esse povo, Pai, onde quer que eles estejam, Pai. Senhor Jesus, nós estamos aqui. Cada um que está aqui na tua casa, que conseguiu chegar, que está podendo vir, e cada um que está nos acompanhando pelas redes sociais, estão representando uma multidão. É uma multidão, Pai, uma multidão incontável de pessoas, meu Pai. Senhor Jesus, são nossos queridos, familiares, parentes de perto, de longe, sangue não vira água, os amigos que são mais chegados que os irmãos, nós estamos colocando todos eles nas orações, meu Pai. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver, Pai, e alcançá-los todos eles que pelas fé, meu Pai, nós vamos colocar, meu Pai, no sangue, na água, no óleo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder, venha com unção de poder, Pai, venha com a unção de graça, Pai, envolve-nos na tua presença, Pai, e pela fé, meu Pai, envolve cada irmão, cada querido, cada familiar, que o mundo espiritual uma distância, visita aquela casa, visita aquela família, Pai, Senhor Jesus, entra com a providência, nós fazemos o nosso melhor, o Senhor entra para o impossível, em nome do Senhor Jesus, o nosso melhor é santidade, Senhor Santo, porque o Senhor é santo, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade, santifica o dia de hoje, porque amanhã o Senhor vai no nosso meio, é santidade hoje, maravilha, amanhã, porque se Deus vai santificando, a bênção já está chegando, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Fique conosco, a sua presença é necessária para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Jesus, falando dessa palavra, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Povo de Deus, estamos aí, né? Em nome do Senhor Jesus, na luta, combatendo bom combate também, e em nome do Senhor Jesus, vamos sentar, ficar à vontade, sem sair, nós estamos no propósito aqui, né, das bênçãos do Salmo 91, né? Sem sair disso, né? Nós estamos começando, acrescentando novos propósitos aqui, né? Porque aqui em São Paulo está vendo um rodízio, né, para o ímpar. E por conta de as pessoas não estar podendo, às vezes, por conta de carro, poder dar vinho, um dia sim, um dia não, graças a Deus, né? O nosso aqui foi aprovado lá, a prefeitura liberou, os pastores que foram individuais, que não aprovou em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, né? Tanto que hoje, na quarta-feira, eu fiz esse sacrifício, porque eu não tinha resposta, minha resposta veio na sexta-feira. Na quarta-feira, eu saí da minha casa umas 10 horas da noite na terça, e eu saí daqui umas 11 horas da manhã da quinta-feira, né? Porque já tinha as doações que foram feitas na quarta-feira, já fui fazer tudo, né? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, e tudo coopera para o bem. Na sexta-feira eu dei a resposta, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, e hoje nós podemos vir normal, mas nem todos estão podendo vir. E por conta disso, nós vamos fazer umas reuniões, mas assim as pessoas puderem trazer até em outro dia da semana os propósitos para todos os dias da semana. E eu vou explicar isso hoje em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, lá na primeira carta do apóstolo João, colado no Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Os Gênesis, até as criancinhas sem dentes sabem. E aí o Apocalipse, as criancinhas, então começa a nascer o dente, já está chorando lá, ela já sabe que o Apocalipse que é o último livro da Bíblia. Colado no Apocalipse tem a carta de Judas, e colado em Judas tem as 3 de João. Na primeira de João, no capítulo 5, nós vamos aprender aqui algumas coisas, sem ferir, porque se der tempo a gente vai um pouco para o Salmo 90 hoje. Não creio. Mas tem o culto da tarde ainda, tem as outras semanas, nós do Senhor Jesus, mas não foge não, viu? Não foge não. É que o nosso tempo é delicado, vamos fazer cultos mais curtos, né?
senão eu queria assim, até tinha feito um esboço que daria para juntar os dois, mas eu preferi entrar já nesse propósito, tal propósito, até aqui aqui no altar, né, aos pés da cruz, aqui o propósito, lá no Senhor Jesus, eu vou explicar. Pega aí no versículo 1, a fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém? Como assim? Jesus não é o Cristo? Jesus o nome dele não é Jesus Cristo. Na verdade, Cristo não é um sobrenome, né? Na verdade, o Cristo era algo que o ungido de Deus, né? Que a palavra Cristo significa ungido, que é o Messias. Amém, irmãos? Ele é o Messias. Para os judeus, ele é Messias. E em grego acabou ficando Cristo. Não é um sobrenome, mas é o que ele é. Amém? Ele é o ungido de Deus, em nome do Senhor Jesus. Quando nós cremos que Jesus ele veio cá, nasceu em mulher, esse Jesus que andou lá na Galileia 2000 anos atrás, ele é ungido de Deus, nós somos nascidos de Deus. Amém, meu Deus? É esse que é nascido de Deus. Para quê? Porque nós já temos um exemplo aqui em seguir. Deus ele não aceita humano testemunho e nem glória humana. E nós? Como que a gente faz? Se nós estamos lutando para ser testemunho de quem? De Cristo. Irmão, nós podemos ser testemunho de Cristo, mas no Espírito. No Espírito de verdade. Não adianta ser uma testemunha no natural, na carne. Tem que ser Espírito de verdade. Porque a testemunha humana não vai ser aceita por Deus. Mas quando duas testemunhas de Cristo, em Espírito de verdade, elas concordam acerca de alguma coisa, o que liga aqui na terra será ligado lá em qualquer lugar na terra, porque é nascido de Deus. É aquilo que nós temos aprendido. Quando olha no espelho, não vê assim mesmo, não vai embora e esquecer já viveu. Não, na hora que olha no espelho, vê a imagem do Senhor. Amém? É isso que nós temos que ver. Como que estão nossos pensamentos? Como estão nossos sentimentos? Como está a nossa reação nesse tempo de adversidade? Isso não é vontade de Deus não, tudo que está acontecendo, mas Deus tem permitido porque tem muita gente despertando. O mundo vai ser diferente. O mundo já está diferente. Em nome do Senhor Jesus, e para melhor, para ser levantado. Esse tipo de coisa aqui que nós estamos vendo é o princípio das dores, mas está sendo preparado mesmo a vida do Senhor, irmãos. Porque se ele tivesse vindo há alguns meses atrás, irmãos, misericórdia, imagina você vivendo no carnaval. Hein? Imagina se o Senhor tivesse vindo no carnaval, você que gosta do carnaval. Não tem nada a ver com Deus. Para pensar se tem alguma. Se você conhece o mínimo de Jesus, que é o Cristo, você quer que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, que é Ele que tem que ser o seu exemplo, Ele que é seu, tipo, o seu irmão mais velho, que você tem que se inspirar nele. O que você conhece? Era com uma festa de rock, um funk, um fluxo, sei lá como chama, um pancadão, né? Uma balada. Será que o carnaval tem alguma coisa a ver com o caráter de Cristo? Graças a Deus está tudo fechado. Lógico que tem alguns piratas por aí, né? Mas está fechado praticamente no mundo inteiro. Será que não vai para abrir nunca mais? Será que não estão percebendo também que uma das coisas que piora quem pega essa doença, que tiver uma doença grave, realmente se recupera. Mas se tiver outras doenças graves, aí o negócio pega. Será que a gente tem que cuidar do tempo do Espírito Santo? Temos que cuidar da saúde? Coisas que prejudicam muito, por exemplo, que eu estava lendo, é o álcool, droga e o tabaco, o Covid. Quem pega Covid-19, coronavírus, e bebe, fuma, usa droga, já tem aí um agravante grande, prejudicial. Será que não é hora de parar com tudo? Será que não é hora, na verdade, das autoridades parar agora? Teve um estado, eu estava orando sobre isso, e teve um estado, acho que foi proibida a venda de bebida alcoólica, ia ser proibida mesmo. Como que a pessoa vai fazer festinha se não poder vender bebida alcoólica? Porque tem gente fazendo festinha por aí. Proíbe, quem sabe não volta nunca mais. Não volta mais a festa, não volta mais o carnaval.
volta mais, volta só a festa do céu, amém? Todo mundo está se preparando para o Senhor, para a volta do Senhor, amém, irmãos? Cada pessoa, para ninguém ficar fora da porta, irmãos. Deus não quer roubar sua alegria. Tem louvor que hoje em dia tem irmãos que se converteram, que vieram do funk, por exemplo, e tem um ritmo de funk, mas é louvor, é gospel. Tem ritmo de rock, tem ritmo de forró, ou Fernandes Lima, Santo Nazareno, né? Tem, irmãos, tem para todo ritmo. Eu só deixo alerta. Quem gosta de música tem que vir para o Senhor Jesus. Tem que crer que Jesus é o Cristo. Por quê? Porque lá no inferno não tem música não. Lá é só choro e ranger de dentes. Só. Lá o bicho não morre, o fogo nunca acaba. Creia na palavra. Fica aí, não. Para pensar pelo menos. Será que você já foi perturbado numa noite, né? Por uma criancinha que chora? Tem criança que chora? Hã? Quem tem bebê novo em casa? Que às vezes a criança, ninguém sabe o que está acontecendo, criança nova, às vezes não tem hora, né? Eles são mal acostumados, e acorda na madrugada e chora, aí perturba a família, perturba lá a vizinhança, e tem vizinho que perturba com som alto, né? Som alto, e aí, mas é de vez em quando. A criança daqui a pouco a mãe consegue equilibrar, ver lá qual é o problema, aí ela para de chorar, chora pouquinho, já sabe que é uma chupeta, já sabe que quer tomar uma água, sabe que está com calor, sabe que está com frio, ou sabe que tem que correr para talvez levar um pediatra, não é verdade? Vai descobrir e vai. Agora imagina, choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Você que gosta de música aí, ó, música todo mundo. Nem toda música aqui nessa área é profana, mas a maioria é. A grande maioria. Então, primeiro você joga tudo fora. Deixa de lado tudo que você sabe do Cristo. Não estou falando de Cristo da religião evangélica, da religião católica. Não estou falando do Messias do judeu. Deixa tudo de lado que você conhece sobre o Messias, sobre Cristo. E fica com a palavra. Se a palavra não te ajudar, pode fazer tudo o que você está fazendo. Mas primeiro você tem que deixar de lado. Deixa de lado o álcool, a droga, deixa de lado um pouco as músicas caiadas que você gosta e tanto. Né? Ah, então não tem rock, gosta? Tem, mas primeiro busca o reino de Deus e sua justiça. Santificai no dia de hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha do vosso meio. Então santidade vem primeiro. É hoje. Santidade é hoje. Maravilha amanhã. Mas amanhã quando? Deus que sabe. Você diz santo porque o Senhor Jesus é santo. Sem santidade, sem santificação, ninguém verá Deus. Deixa de lá. Depois você vai lá decidir a faculdade que você vai fazer, aonde você vai entrar, onde você vai sair, o que você vai querer aprender. Talvez para você aprender, por exemplo, um curso de línguas, né? Às vezes, até matéria, você ouviu uma música. Mas você não vai ser influenciado por essa música, né, estrangeira. Ali é só para você aprender os fonemas. Amém, meu Deus? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Creia que Jesus, o Filho da Maria, é o ungido de Deus. Esse é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido, irmãos. Exatamente. Nós que amamos Deus, produto do nada, nós amamos toda a humanidade. Nós temos amor pelo próximo. Nós nos colocamos no lugar do próximo. Nós sentimos, isso é compaixão. Você sente a dor do próximo. Tá, imagina, tem pessoas que nem se conseguiram se despedir dos seus queridos. Alguns ainda podem ter um celular para fazer uma chamada, entendeu? Mas a maioria está muito distante. Muitos são casos lá na Europa, lá que a família não ficou, teve que deixar tudo lá no hospital, e daqui a pouco só mandaram um pote com as cinzas da pessoa. Olha que dolorido isso. Mas se tiver com Cristo, ele foi promovido com a glória. Foi uma promoção. Será que você ficaria triste se alguém fosse promovido? Quando está trabalhando, aí a pessoa se esforçou, combateu com o combate, ali, se
preparou e veio a promoção. Veio uma promoção, virou um gerente, virou um superintendente, virou um diretor. Hoje tem o tal do presidente, CEO das empresas. O CEO daquela empresa. Será que você ia ficar triste? Se um parente seu fosse promovido? Irmãos, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O Paulo diz que se viver é Cristo, a morte é até lucro. Então, se é lucro, é exatamente, irmãos, é promoção. Não tem promoção maior. É aquilo que nós estamos falando aqui. Ou quando não houver mais jeito, o Senhor vem levar a sua igreja, amém? Um por um, individualmente, aqueles que já o servem, e depois ele está preparando toda a igreja para se arrebatar de uma única vez. Continuando aqui, versículo 2: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amém, Deus? Isso que vai nos dizer que nós somos filhos de Deus. Nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Amamos a Deus sobre todas, não amamos nem mais o próximo, mas dá para amar o próximo mais do que a nós mesmos, né? Tem gente que se joga no chão para passar por cima. Mas tudo pelo próximo, não, se coloca no lugar do próximo. Primeiro Deus. Será que esse apaixonite, que geralmente você amar o próximo mais, é apaixonite? E paixão é só de Cristo. Só o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, a glória de Deus que se fez carne e habitou entre nós, tinha capacidade de amar mais a nós do que Ele mesmo. É a paixão de Cristo, isso é a paixão. A paixão de Cristo é que Ele amou mais a nós, mesmo se nós merecemos, do que Ele mesmo. Mas nós não podemos. Paixão humana, até a ciência falou que tem tempo que orar para acabar. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem com um cientista falando sobre isso, que paixão durava 7 anos, já diminuiu. Parece que agora esse dia deu uma olhada lá, mas dura uns 3 no máximo. Né? É só o tempo que a pessoa se conhecer, aquele fogo de palha, paixão. Agora amor nunca acaba, amém? Amor nunca acaba. Então ame a Deus sobre todos, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, se coloque no lugar do próximo, ame o próximo como a si mesmo, porque você guarda, esse é o mandamento. Está lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, este é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E Jesus o amará e se manifestará àquela pessoa. A manifestação do poder de Deus, as maravilhas, os milagres, é porque você tem guardado o mandamento, porque você tem buscado a santidade, porque você tem buscado ver a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, as atitudes de Cristo, onde quer que você vá. Irmãos, não estou falando que é fácil, mas se você não começar, você não vai conseguir. Comece ouvindo a palavra, buscando aqui os ensinamentos que Ele deixou nos Evangelhos. O que você conhecer, você vai praticando, e assim você vai tomar posse da tua vez. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Irmãos, o amor de Deus é esse. Ele quer salvar a todos. Quem guarda o mandamento, quem pratica o mandamento, vai ser salvo. Deus criou o nosso espírito, nossa alma, para habitar uma única vez no nosso corpo, e depois disso, nós vamos para o juízo, irmão. Depois da morte vem o juízo, uma única vez. A morte está determinada, morrer uma única vez, vivo depois do juízo. Não tem outra segunda chance. Então, quando a pessoa conhece o mandamento e o pratica, é o que o Senhor quer. Quer que todos se salvem e conheçam a verdade. É isso que o Senhor Jesus Ele quer, que cada pessoa conheça a verdade e assim seja salva. É essa a vontade, esse é o amor de Deus para nós, que nós pratiquemos o mandamento, nós teremos o caráter de Cristo, deixando de lado tudo que é religiosidade, tudo que é fanatismo. Religiosidade é você fazer algo só por repetição, né? Não é isso. Nós até aprendemos aqui na quarta-feira, quem esteve aqui, que a única religião pura e imaculada é nós cuidarmos dos órfãos e das viúvas
E cuidar da órfã da viúva não é só cuidar das órfãs da viúva, talvez uma mulher que não tenha mais marido, que ficou viúva também nesse momento, algumas estão ficando, ou alguns estão ficando viúvos, ou os órfãos que estão perdendo seus pais. Não é só o físico, o espiritual. É aqueles que são cada pessoa que ainda não é a noiva de Cristo. Cada pessoa que ainda não é a noiva de Cristo, irmãos. Então, uma viúva ainda está ali sem marido. E cada pessoa que tem o Deus Pai, como Pai, de verdade. Mas o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo. Cada pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus são os órfãos, pelos quais nós temos que louvar, temos que buscar, temos que intercedermos. Que tem que nascer da água e do Espírito para ver a glória de Deus. E aí, quando a pessoa ela recebe essa glória de Deus, que é o batismo do Espírito Santo, várias virtudes acompanham o batismo do Espírito Santo. A partir de então a pessoa estava preparada para ser uma testemunha de Cristo, amém, irmãos? Mas, porque o testemunho humano também não vale nada. Deixa de lado todo o testemunho humano e fica com o testemunho de Deus. Porque tudo que nós falamos aqui, quando nós falamos aqui alguma coisa sobre nós, o testemunho de Cristo não é sobre nós, é sobre Deus. Sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até quando às vezes nós relatamos até uma vida desregrada no passado, né? Que muitos passaram por isso, infelizmente, problema de vício, problema de dependência química, problema de fazer tudo quanto é de pecado. Eu não estou falando sobre pecado, estou falando sobre o que Jesus fez por nós lá na cruz. Exatamente. Esse é o propósito do testemunho, falar sobre Deus. Olha aqui a continuação em nome do Senhor Jesus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos são muito pesados. Amém? Amém? Povo de Deus, vou perguntar de novo. Os seus mandamentos são muito pesados. Amém? Oi? Mas ouviu só bem. Hein? E aí você que está em casa, hein? Seus mandamentos não são pesados. Amém? Não são pesados. Exatamente o que eu estou falando. O mais pesado, o nosso Senhor Jesus levou lá naquela cruz, que foi o preço do pecado. O salário do pecado é a morte eterna, a morte de inferno, a morte de fogo, de enxofre, o resto da eternidade. Onde o bicho não morre, o fogo nunca acaba, nunca apaga, nunca para sempre. Não é que tem uma condenação, não sei que país aí, né? Aqui no nosso país, a pena máxima são 30 anos. O cara pode pegar 300 anos, mas ninguém pode cumprir mais de 30. Mas não são 30 anos, não são 300 anos, não são 3 mil anos, 3 milhões, bilhões, patrimônio. Você vai multiplicar tudo por isso, você nunca vai acabar. Se você já queimou seu dedo e você quer continuar aí com esse pensamento mal, essas atitudes malas, colocando coisa má dentro do seu olho, gostando ainda de música do mundo, gostando de coisa que não é de Deus, já que você é fortão, sempre o fogo da sua casa, eu vou fazer verdade, mas não, tem que colocar o dedo. Tem que colocar o dedo perto, você vê quanto tempo você consegue chegar perto assim, do fogão. E é um foguinho de nada. Por mais que tenha um fogão que tem umas bocas desse tamanho assim. Agora imagine um fogo completo que nunca apaga. Muito pior do que o sol. Que no sol não dá para chegar nada perto. Se chegar é destruído pelo poder. O inferno é pior, mas é o resto da eternidade tentando destruir o indestrutível que é a sua alma e teu espírito. O corpo vai desfazer aqui na terra, mas alma e espírito são eternos. Cuida. E para cuidar é na palavra. É na palavra. E é eterno, não vai ter fim. Para pensar. Jesus deixou toda a mensagem dele, e está dando oportunidade, e está dando sinais, e fazendo maravilhas. Olha quantas maravilhas têm acontecido também. Da mesma maneira que alguns têm sido acometidos por essa doença e outras e acabaram o seu combate, muitos estão sendo vitoriosos também, irmão. Tem muitos. Não tem cura da medicina. Tudo ainda um estudo
eles já reconheceram que não é coincidência. As partículas não começam por coincidência, surge do nada e depois se junta do nada. Tinha que ter ali uma arquitetura inteligente que chamaram até a partícula, o Big Bang hoje, a ciência já está chamando de partícula de Deus, amém? Já se renderam. Já estão se rendendo. Não tem como, não é coincidência na criação. E Deus que criou tudo do nada, Ele deixou sua palavra. Você que é uma criatura, toda criatura almeja conhecer o seu Criador. Você é uma criatura, por mais que até ontem, até hoje, até agora, nesse momento, você não acredita em Deus. Você não acredita que a palavra que está na palavra de Deus sobre Jesus é verdade. Você ainda não acredita ainda no mover do Espírito Santo, das coisas que têm acontecido por aí. Mas você é uma criatura, se você é uma criatura, você tem que almejar, e você almeja lá do fundo conhecer o seu Criador. E Criador é um só, e há um Criador que fez tudo perfeito. Mas por que tem tanta coisa que é normal? Por que tem tanta gente que não vive muito bem? Por que tem pessoas que são portadoras de necessidades especiais? O salário do pecado é a morte. Talvez tenha algo genérico, ou algo hereditário que não deveria estar ali, mas acabou entrando com um pecado, às vezes dado no passado. Deus, tudo que Ele criou é bom, perfeito e agradável, amém? A vontade dEle. A pessoa não quer a vontade de Deus, acaba sucumbindo. Às vezes é alguma coisa, mas mesmo assim, ainda que esteja vivo, continua. Porque Deus Ele tem jeito até para a morte, amém? Até para a morte. Olha aqui a continuação. Versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A fé vem pelo e ouvir pela. Você tem fé? A pessoa fala que tem fé, mas nunca ouviu a palavra. É um achismo isso. É uma expectativa, uma esperança, que até é uma coisa boa, espiritual esperança. Mas, fora do contexto aqui da promessa do Senhor, não tem nenhuma condição de acontecer. É um sonho que talvez nunca se realize. E a pessoa pega aquilo, acha que é para ela, sentir no coração e vive a vida frustrada. Por quê? Porque não quis ouvir a palavra, ficou dentro do sentimento do coração. Eu senti no coração, é isso, não é? Coração enganoso, o quê? Não conhecerá. Só o Senhor que esquadrinha os corações. Só Ele conhece o coração. Só Ele. Fica com a palavra. Se Deus não te prometeu, irmãos, coloca de lado também. Pode ser a coisa melhor do mundo que você tem buscado. Se já orou, ainda não conseguiu, põe de lado. Põe de lado. E é o pensamento, vou ler de novo desse assunto. Deus não é surdo. Você já orou? Põe de lado. Agora, lógico, quando conhece a enfermidade, você vai mandar embora. Vai mandando. O mal você vai mandar embora à vontade. Quando você crê, não é obrigado a sair, amém, irmãos? Mas se é uma bênção que vem de Deus, você já falou com Deus, se Ele não prometeu na palavra, põe de lado. Se Ele prometeu na palavra, põe de lado também, irmão, que o tempo é dele, amém, irmão? Quando você abrir mão da bênção, o abençoador vem e te abençoa. Agora, enquanto você, lá no seu íntimo, talvez até a bênção, você coloca até como se fosse uma ponte para a sua alegria. Ah, se eu receber tal coisa. Ah, se eu fizer tal coisa. Ah, se eu conseguir aquele carro, aquele salário. Se eu conseguir aquele emprego, se eu conseguir aquele carro, aquela casa. Ah, se eu conseguir aquela pessoa para casar. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, não vai nada. E outra coisa, eu falo sem errar, sem nem crente é. Por quê? Porque o crente se alegra antes. Antes de receber a bênção, ele já celebrou. Se ele esperar a bênção, ele está sendo uma pessoa normal. É igual o pessoal que faz a fezinha, né? A nossa força é a nossa fé, está aqui, ó, na palavra.
Esse é o poder que vence o mundo. Mas aí, como que chama essas loterias aí? Fezinho, não é? Que é um fezinho, irmão. O cara vai lá. O que tinha de crente fazendo assim, ó? Acho que eu vou. Será que tem problema? Que acumulou? Sai tudo quanto é lugar esse dia? Oh, será que tem problema? E se eu ganhar? Vou dar lá a parte de Deus. Irmão, não cai nessa. Isso é laço de Satanás. Viva do seu salário, diz a palavra de Deus. Isso é fezinho. Isso é fezinho. Fezinho. Tem que ficar com a fé. Não tem que dar uma forcinha. Isso é carta na mão. Orar a Deus aqui. Ah, não deu certo, eu vou fazer do meu jeito. Espera no Senhor. Espera no Senhor. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Na casa do Pai. O esconderijo do Altíssimo. Ele habitando. Você aprendendo do Senhor. Aí você vai poder dizer que Ele é o Senhor, seu Deus. Ali você vai aprender as promessas de Deus. Todas as promessas pontuais por Ele, tem o sim por Ele, o amém. São bênçãos. E mais, continuando. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Exatamente. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, e você também falar que você é filho de Deus, tem que ser parecido com o unigênito. O que você conhece do Senhor tem que colocar em prática. O que você já recebeu dele tem que colocar. Se você não recebeu dele, onde lá? Onde lá? Tem que abrir mão. Abre mão. Enquanto você não abrir mão, você vai estar cheio. Nós estamos falando aqui da ciência, né? A ciência diz que o ser humano vive 4 minutos, no máximo, sem oxigênio, sem ar. O Senhor Jesus é o sopro da vida. Amém, irmãos? Não fica nem um segundo sem Ele. A ciência diz que nós ficamos 4 dias sem água. Jesus é a água da vida, amém? Então não volta lá no maior, porque é tudo. Não fica um segundo, não é 4 minutos, 4 dias, não fica um segundo sem Jesus. Ciência acertou nessa. E sem comida nós não vivemos 40 dias, desde que você tenha bastante ar, desde que você tenha bastante água. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, amém? É a comida. A ciência diz que nós vivemos sem luz uns 4 meses. Se você tiver um pouco de comida, de bebida, de água, tiver bastante oxigênio, mas é difícil, um lugar que é todo escuro, uma caverna escura lá, sem luz nenhuma, tem muito oxigênio. Uma hora vai acabar, um lugar fechado. Mas dizem que se tiver tudo normal, com comida, com água e com ar, oxigênio bastante, a pessoa pode viver uns 4 meses sem luz. Jesus é o luz do mundo, amém, irmãos? Ciência acertou. E você vai estar esperando o quê? Deus ele nos deu o sopro de vida, nos deu a água viva para nos limpar, purificar de todos os pecados, o sangue dele também nos lava. Nos deixou o pão da vida, que é para nos nutrir aquilo que a comida física nutre, que é a alma, o espírito e a luz, amém? Que nós precisamos, que anda na luz não tropece, não há perigo andar no escuro. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo. Não só mas por água e por sangue. E o Espírito é o que te testifica, porque o Espírito é a verdade. Amém, meus irmãos? Deus não aceita humano testemunho nem glória humana.
Então, a testemunha é Cristo, a própria Espírito Santo, que diz que ele não veio só por água. Água nascida de mulher, água que também ele, para nos dar um exemplo, tanto que João não queria batizar Jesus. Ele, com 30 anos de idade, quando ele exerceu o ministério, ele foi lá. Procurou lá o primo dele, o João. João, me batiza. Já estava batizando o João. Muitos foram batizados antes de Jesus, irmão. Para nos dar o exemplo. João falou: não, senhor, o senhor me tinha a sua sandália. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus falou assim: por hora te basta, me batiza. E a palavra diz que ele emergiu e saiu da água. Todo um batismo por imersão. Até porque a palavra batismo no grego, que é uma palavra que não tem no Antigo Testamento, só tem no Novo, no grego significa imersão, mergulho e sepultamento. Então, uma coisa que tem que ser completa. Ninguém é sepultado com uma terrinha na cabeça, não é? A pessoa para ser sepultada é coberta inteira. Quando uma pessoa mergulha, ela mergulha inteira. Ninguém está todinho, então entra todinho na água. E na hora que sai para viver novidade de vida, amém? Tem pessoas que são batizadas e no mesmo momento ali, elas se enchem do Espírito Santo, já saem glorificando a Deus, já são batizadas do Espírito Santo ali. O que aconteceu comigo? Está batizando uma moça, ela saiu lá batizando no Espírito Santo, irmão. Porque tem que nascer do Espírito. Mas por quê? Como assim, pastor? Tanto, por exemplo, que na hora que o Senhor Jesus desceu da água, o Espírito Santo veio como uma pomba, não é a pomba branca. Veio como pomba, pela necessidade. Se Jesus ele precisou ali ser visível, o batismo dele do Espírito Santo, para ele fazer a obra de Deus, imagine nós. Tem que buscar. Não é fácil. Tem que buscar. Ele nasceu da água e do sangue. O sangue ele veio de mulher. O sangue dele, ele não recebeu do Pai. Ele recebeu de quem? De próprio Deus. Então ele não tinha pecado nem no sangue. Nasceu de mulher e o testemunho do Espírito Santo. Ainda não explicamos melhor a nova campanha aqui. Continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito. Mas está escrito Filho aí? Está escrito o quê? A palavra, que é a palavra. No princípio era a palavra, era o verbo. Em grego e em latim, verbo e palavra é uma palavra só. No princípio é a palavra estava com Deus, a palavra é Deus, amém, irmãos? Estava no princípio de Deus com tudo. E todas as coisas foram feitas pela palavra. Sem a palavra, nada do que se foi feito se fez, amém? Deus usou a palavra para fazer tudo do nada. E você está usando a palavra? Eu creio em Jesus, mas você está usando a palavra, está crendo na palavra, está ouvindo a palavra? Sem a palavra, nada podeis fazer. Aqui está claro, irmão, para você que tinha dúvida que Jesus é a palavra. Jesus não é um homem barbudo, cabeludo, não, que está pendurado na cruz com um semblante de dor, não. Ele morreu sim por nós, mas ressuscitou e vive para sempre. Amém, meu Deus? É a palavra dele que ele nos deixou, é nela que nós temos que viver. São 3 que testemunham na onde? No céu. O Pai, a palavra e o Espírito. Irmão, se lá no céu é esse testemunho, aqui na terra não pode ser diferente. Pai é a palavra é Jesus. Que o verbo que se fez, exatamente, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que honra que Deus nos deu, hein? E a palavra está aqui. Olha que honra que continua nos dando. Nós estamos aqui submissos à palavra, nós temos acesso ao verbo,
ao poder de Deus, a glória de Deus, pela palavra, é muita coisa. Isso é maravilhoso, amém, irmãos? É ou não é? Tudo que Ele tem feito, os milagres, maravilhas, os milagres que nós fizemos em nossas vidas, passando por todas essas coisas, todas as pessoas estão passando, e quando terminar o tempo, Ele vem recolher a igreja, não vai ter que ser igreja, pura e imaculada, sem humano testemunho. As religiões, o religioso geralmente ele tem uma vida melhor, assim, uma vida mais casta, né? Com as religiões, não é verdade? A pessoa se separa, né, de algumas coisas do mundo. Tem religião que proíbe também beber, né? Proíbe beber, a bebida alcoólica. Não é só isso. A palavra religião é religar, tenta se religar ao Deus, né? Mas o único mediador é o Jesus Cristo, amém? Há um único mediador entre Deus, o nome de Jesus Cristo, amém? O único, não tem outro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu fora da palavra. São três que testemunham do céu, só nele que você tem que acreditar. Na palavra que é dada no Espírito por eles. Se Deus não aceita o humano testemunho, nem glória humana, você também não aceita. Se não vier do Espírito, não aceita, você vai buscar a Deus. Vai provar se aquele Espírito é verdade. Não fique com palavras de ser humano. Pode ser uma tradição que tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 anos. Nenhuma tradição é mais do que a palavra de Deus. Se não está na palavra, eu vou falar, chuta aquele laço. É laço do passarinheiro que Deus te levou. Deus te livrou do laço passarinheiro para você ficar no laço passarinheiro e da peste perniciosa. Como que Ele vai te livrar se você continua com um humano testemunho? Você acusa o humano, você concilia o humano, joga fora, como de lá. Se a palavra de Deus não te ajudar, se ela não te ajudar, volta a fazer o que você estava fazendo. Mas uma coisa eu te digo, por mim, toda mensagem que eu peço para Deus, eu sei que pode ser meu último culto e pode ser o último culto de qualquer pessoa que está vendo ao vivo. E agora nós estamos colocando nas redes sociais. Então a pessoa pode ver uma reprise lá na frente, eu não vou pagar. Escutou? E até aquele que ficou de lado, por enquanto eu coloco só no Face. Que o YouTube é difícil. Tem um monte de regra, tem que ter 50 seguidores, tem que sei o que lá. Aí você faz uma outra trabalheira lá, aí tem meia dúzia de likes, né? Eu coloquei um vídeo de lado, teve meia dúzia de likes. Eu vou ver se o próximo eu faço ponta cabeça, quem sabe melhor o negócio, porque fazem tanta besteira lá, e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, bilhões de seguidores. Tem gente que tem bilhão de visualização. A gente pede para Deus uma palavra do céu, porque pode ser no último culto, pode ser a última ali, né, a oportunidade daquela pessoa ouvir uma palavra, aí tem uma meia dúzia que consegue ver, e ainda reclama, ficou de lado, pastor, né? O próximo eu vou colocar de ponta cabeça de propósito, quem sabe, ficou de ponta cabeça, mas quem sabe a palavra ainda, também, irmãos? Verdade, irmãos, misericórdia. Testemunha do céu, o Pai, a palavra que é o Filho e o Espírito Santo. Esses são um. Amém? Esse é o mistério da fé. Os três são um e um são os três. Não existe o Pai sem o Filho e seu Espírito Santo, não existe o Espírito Santo sem o Filho e seu Pai, não existe o Filho sem o Pai e o Espírito Santo. Os três são um. Ah, eu amo o Pai, amo o Filho, mas eu não tenho o Espírito. Tem que ser os três. O Pai é o Todo-Poderoso, Soberano, o Shaddai da Bíblia, o Criador e sustentador de tudo que existe que há, o Todo-Poderoso que criou tudo do nada, o Deus mais que é suficiente, amém? O Filho, a palavra, quando veio na terra, foi chamado de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, amém, pois? Yeshua HaMashiach significa Jesus o Messias. Ele é o Filho. Você crê nele, você é filho do Pai. E o Espírito Santo é que nos conduz, irmão. É necessário. Nós precisamos. O Espírito Santo que habitou em Cristo era necessário, era o Consolador.
Consolador, enquanto Jesus estava andando entre nós, ele nos consolava. Quem encontrasse Senhor Jesus fisicamente era consolado, mas hoje ele derramou o Espírito Santo para toda a carne. Agora você tem que ser lavado com sangue, porque se estiver na carne no pecado, não tem Espírito Santo não. Como que alguém pode ser usado por Deus e ser usado pelo diabo? Sai-se água limpa e água suja da mesma torneira? Não sai. Tem que ser totalmente limpo. O Espírito Santo está nos conduzindo a isso. E aqui, versículo 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Amém? Esse Espírito está com o Espírito Santo. Ele está com letra maiúscula, amém? Que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo aqui na terra, o Espírito Santo, a água e o sangue. E os 3 concordam ali um. Amém? E esse é o propósito. Lá no céu são 3: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui na terra o Espírito, a água e o sangue. Amém? Então, nesse propósito, eu fiz aqui essas 3 talinhas aqui, simples. Amém? Algumas pessoas já mandaram alguns tipos de oração. Se alguém já fez alguma coisa, como eu recolher. E aos domingos, quem puder vir aos domingos, eu vou estar colocando nessa talha aqui, vermelhinha, que tem um líquido vermelho aqui dentro, aqui, não é sair cordeiro não, viu? Porque eu tive que explicar. Né? Eu até coloquei no nosso grupo, não sei se vocês perceberam, né? Vai ser mergulhado no sangue do cordeiro, suco de uva. Irmãos, uma vez eu fui fazer uma visita no hospital e levei um vidrinho, um suco de uva dentro. Eu pedi para umas pessoas: posso fazer uma oração para o seu filho? Era uma área mentiu. Posso fazer uma oração para o seu filho aí? Isso aqui é um suco de uva que nós consagramos, né? Eu expliquei lá na palavra que nós explicamos aqui na Páscoa, né? No Pessah, que Deus ele falou, deu a ordem aos seus céus para que o que fosse povo dele, que pegasse o sangue do cordeiro e passasse nos umbrais e nas portas, né? Ali, e o espírito da morte ia passar fora, ia passar por cima. Tanto que a palavra Pessah, a Páscoa significa passar por cima, passagem por cima, né? E aí as mães, não, pode passar assim. Orei para os meninos, passei lá o sanguinho, né? Na porta, na janela, né? Nas portas de cada um lá. Só sei que em uma semana acho que não tinha mais nenhuma. As crianças tudo tiveram alta, graças a Deus. Mas tiveram uma delas, depois me avisaram. Outro dia passou um pastor doido aqui, ó, passando sangue de cordeiro nas portas das alas do hospital. Mas eu tinha pedido antes, não sei se elas receberam uma educação, né? Só sei que depois ainda falaram não. Os filhos todos tiveram alta e ainda saíram falando mal. Então eu estou explicando, isso aqui não é sangue de cordeiro, não. Não peguei o sangue todo de mais verdade, até o suco da uva. Estou aqui com os pedidos de oração, nós vamos orar, vou colocar isso. Alguém já fez alguns pedidos, vamos trazer aqui para mim, mais alguns que chegaram depois. Amém, irmãos? E na quarta-feira eu vou continuar mergulhando aqui, ó, na minha ardente no óleo. Amém? Representando aqui o Espírito Santo na sua casa. E sexta-feira na água. Eu vou mergulhar na água, para quem precisa de cura, de libertação. Você vai trazendo os nomes para mim, vou mandando também. Quem não puder vir na igreja, não tem problema. Pode mandar pelas redes sociais. Eu mesmo escrevo, alguns aqui foi eu que escrevi. Eu mesmo escrevo e vou colocar aqui. Tá bom? Hoje é no sangue, para salvação. Amém? Para ser lavado no sangue do cordeiro, para ser limpo de todos os pecados em nome do Senhor Jesus. Esse é o propósito. Nós estamos nesse propósito, começando nesse propósito. Né? Aos domingos, nós vamos mergulhar no sangue do cordeiro. Nas quarta-feira, no amém ardente, que é no óleo, para levar o Espírito Santo para nossas casas. E na sexta-feira, na água, que vai purificar de todo o mal. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a água viva. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mas tudo isso é para quem habita nos escondidos do Altíssimo. Onde você estiver, às vezes só o governo não acaba em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas por pé, sempre trouxe muito de oração, pega aqui para mim. Isso. Vou colocar isso aqui. Novamente. Depois eu não vou sair correndo, não. Quem quiser deixar, pode deixar aí. Eu coloco junto com o pessoal da tarde, às 18 horas.
domingo, todo domingo os pedidos foram chegando, eu vou colocando. Vou chegando, eu vou colocando. Amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abre seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, Pai. Como tu é maravilhoso, Senhor Jesus. Sobre a criação, Pai. Nós amamos a tua presença aqui. Aleluia.
consagrando aqui esses potes. Ó Senhor Jesus, de toda a água, meu Pai, que existe sobre a terra, água doce, água salgada, a atmosfera, ou a umidade do ar que é formada por água, todas as águas que estão nos céus, nos firmamentos, debaixo da terra, ou para que a pessoa que absorver, meu Pai, da água, na sua respiração, que depende de água em qualquer lugar da terra, que o seu coração seja preparado para receber a tua palavra. Jesus, como o único e suficiente Salvador, você que já ouviu a palavra, está esperando o que para obedecer? Você que já conhece a palavra, está esperando o que para obedecer? Nós estamos falando de pessoas em lugares longínquos, que talvez essa palavra não tenha chego ainda. É um momento de saudade, mas de tristeza não. Quantos estão indo? Esse momento de comoção, por isso o Senhor nos alerta que é melhor estar numa casa onde há luto do que onde há festa. A festa distrai, e no luto a pessoa está ali acometida, está quebrantada, está contrita e pode receber a palavra. Pai, nós estamos aqui, Pai, com vários nomes, representando uma multidão, meu Pai. Alguns que possam estar fazendo os pedidos agora nesse exato momento pela internet. Oh Senhor Jesus, que conheça a verdade, que se liberte. Oh Senhor, que todo, meu Pai, por aqueles que ainda não se libertaram, que estão vivendo, meu Pai, sem Jesus o Cristo, sem buscar o Espírito Santo, que estão ficando, meu Pai, com dogmas e preceitos humanos. O Senhor deixou a sua palavra, os seus mandamentos, é por ele que nós temos que viver. Oh, nós existimos, vivemos e respiramos, meu Pai, pela tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita, Pai, cada pessoa nesse momento, abençoa futuros olhos também, que não for usado para a sua alimentação, que haja um poder especial para as pessoas serem levantadas, meu Pai, que caia por terra toda mentira de Satanás, todo engano do inferno, oh, todos os dogmas e preceitos humanos, toda coisa humana que tentou inventar a sua palavra, mas que criou as religiões. Oh Senhor Jesus, não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo, somos que hoje imagem conforme a sua semelhança, não para sermos capazes de Satanás. Visita cada pessoa que está aqui representada, cada nossa rede, meu Pai, das redes sociais, meu Pai, cada contato, meu Pai, das nossas redes sociais, meu Pai, todos os nossos seguidores, meu Pai, as pessoas que estão assistindo esse grupo, as pessoas que talvez nunca vão assistir, Pai, que talvez nem fiquem sabendo, mas o Senhor nem sabe desse culto, que você é o último culto, você deu alguma vez que está aqui, Pai, como tem sido o último culto de algumas pessoas, meu Pai, que nos tem vindo, oh Senhor Jesus, que o Senhor possa apresentar os corações, meu Pai, tirar toda a revolta, que o Senhor é vida, não tem morte não,
Senhor Jesus, que os seus exílios, suas lágrimas, o seu sangue, que nenhum tem se perco dentro da tua visitação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ah, meu sangue, o poder do seu sangue de lavar os pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, vencemos o pecado, tentação, tentador. Essa é a força que vence o poder a nossa fé, mas que amado de fé, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, Pai, que tem pedido, aqueles que têm sido alcançados, os outros, Pai. A terra vai estar diferente, a terra já está diferente. Oh, Senhor, multiplicar exponencialmente os números de salvos, meu Pai. Batizados na água, Espírito Santo de Deus, nascidos, meu Pai, para ser uma testemunha de Cristo real e verdadeira. Não só com uma cruz no pescoço, não só com um emblema mesmo, pendurado atrás na frente, mas porque vive a palavra, porque recebeu os mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados, começa a obedecer, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós apresentamos pessoas que prestaram muito bem na sociedade das cidades. Oh, Pai, ainda temos os filhos da cruz aqui, Pai, nós estamos em nome do Senhor Jesus, onde pegar, Pai, o Senhor da sua mão, que está lá na folha branca, está lá na porta da igreja, meu Pai, e outros demais pedidos de oração que foram feitos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Toda a folha de oração que está no nosso coração, que está de nós. Nós agora abençoamos. Abençoa a tua família. A sua família pertence a Deus. O seu pai, sua mãe pertence a Deus. Abençoa. Abençoa o pai, abençoa a mãe, abençoa o tio, a tia, o sogro, a sogra, a graça, a graça. Toda a nossa parentela que está aqui. Abençoa, Senhor. Abençoa todos eles que quebramos o coração, todas essas famílias que vão para o Senhor Jesus. Necessário passar em toda a cegueira espiritual no nome do Senhor Jesus. Oh, que filho da vida, o jeito da nova, o diabo, o neto, da neta, o sobrinho da sobrinha. Oh, meu irmão, o criado, da criada. Oh, toda a nossa parentela. Aqueles amigos que são mais chegados que não. Abençoa todos eles em nome do Senhor Jesus. Fogo, alma, espírito, mente, coração. Se algum órgão está funcionando direito, se alguma coisa, meu Pai, já está sintonizando, o Senhor pode abençoar, entra na cabeça dessa planta dos pés, da planta do pé até a volta da cabeça. Oh, Espírito, mente e coração, seja abençoado nessa oração. Nós cremos que nós abençoamos, está abençoado, estamos abençoando, Pai, a multidão, Pai, não dá nem para contar. Pessoas que têm nos acompanhado, estamos tão pequenos, mas meu Deus, cada pessoa apresenta uma multidão, famílias, familiares, amigos e familiares, familiares e amigos, a multidão, cada um é muito responsável, cada vez que você recebe a palavra, você é muito responsável. É isso, Senhor, de Cristo. Você é um herdeiro dele. O herdeiro tem responsabilidade, mas também tem autoridade. Eu vou ver meus joelhos, mas eu não sou daquele que fica no brado, fica no vida. Eu vou ver meus joelhos, mas agora eu me levanto. E em nome do Senhor Jesus, eu uno minha fé, a fé do todo mundo. Onde quer que eles estejam, em nome do Senhor Jesus, chegou a sua vez. O poder de Deus entrou na sua vida, na sua casa, na sua família, em toda a humanidade. E agora é hora. Chama esse nome para nós, vamos embora. Todos os sintomas, toda a maldade, toda a anormalidade, em nome do Senhor Jesus. O nome em cima de todo nome, agora todo joelho do céu e da terra, de toda
ar que você respira, com a água que você bebe, com a comida que você precisa comer, com a luz que você precisa, ouça, seja alcançado, receba o batismo do Espírito Santo daquele que foi batizado. Isso, abre seu coração agora, línguas, os anjos e todos os céus, nessa boca que você está cheio da alegria de Deus, toda a você que está em casa também, em nome do Senhor Jesus, fique na graça e na paz. Pode mandar seus pedidos de oração em nome do Senhor Jesus. O que for mandado aqui pelas redes sociais, tanto pelo Facebook como no WhatsApp, eu me coloco no papel, mas já me coloca ali na água, ali no suco da uva, no sangue do cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser, na próxima culto, prepara lá uma água, o óleo, o azeite da sua casa, para nos consagrar também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, para que tudo seja consagrado. Porque nós estamos fazendo esse propósito para consagrar a água, mas a água é toda a água da terra. O ar tem água. Essa umidade, né, que existe na atmosfera, são águas, são partículas de água aqui. Pessoas, mesmo que ela não beber, ela vai absorver aquela água e ali vai tomar conta desse nome do Senhor Jesus. Vai ser quebrantado o coração, o mal vai ter que sair do nome do Senhor Jesus. Tudo isso é atitude de fé, irmãos. Amém? Não é isso que vai me levar para o céu, mas sem fé é possível agradar a Deus. Então nós fazemos essas atitudes de fé e pela graça de Deus nós temos recebido grandes testemunhos em nome do Senhor Jesus. Já são milhares de testemunhos na grande da graça aqui, só de pessoas que foram curadas do próprio Covid-19. Tem dia que só no SOS da fé lá chegou a 200 pessoas só de Covid, um dia só. Então já são milhares de pessoas. Então, da mesma maneira que Deus já tem alcançado o pode alcançar você, sua casa, sua família, basta você crer. Amém? Fica um abraço para os irmãos, um grande domingo a todos, em nome do Senhor Jesus e do Senhor Jesus pela vida, saúde. Amém?